Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é professor Gleidson de Física, o mais conhecido aí como Tio James, né, por alguns alunos. Então, estou aqui para fazer com que vocês tenham uma boa aprovação na prova do Enem, começando aí os nossos estudos sobre Física, né? E vamos começar com a ideia de vetores. É um conteúdozinho que pega muito no pé da galera, tá? Mas, para começar, quero começar dizendo o que é grandeza física. O que é uma grandeza física? Você já ouviu falar o que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que você pode mensurar. O que é isso, professor? Quando você pega alguma situação física, alguma lei física, que você pode numerá-la, quantizá-la e assim dar um significado, nós temos aí uma grandeza física. Essa grandeza física é utilizada nas mais diversas formas de estudo na física, seja ela na parte da cinemática, seja ela na parte da dinâmica, ok? Então, quando você tiver uma intervenção direta ou indiretamente em uma lei física, você pode dizer que tem uma grandeza física. Beleza, pessoal? Tranquilo demais? Entendido até aí? Então, lembrando que nós estamos estudando os princípios básicos para que você tenha uma boa aprovação na prova do Enem, uma boa pontuação, ok? Então, vamos seguir. As grandezas físicas, elas têm duas categorias, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? Grandezas escalares e vetoriais. Uma diferençazinha mínima entre elas. Primeiro, algumas vezes você pode dar um significado ao número, e esse significado você vai transferi-lo para algum exemplo. Por exemplo, quando você está aí olhando agora esse vídeo, você olha para a hora, você consegue entender que o número que você está vendo e o significado dele, que é a hora. Mas quando você vai para uma balança, você também não consegue entender. Veja só, você pega e sobe uma balança, um número que aparecer no mostrador, digamos que seja 50 quilos, você entende o que aquele número e aquela unidade significa. 50 quilos é a massa que você tem. Se você tem uma massa maior, né, você também vai entender. Então, aí nós temos a grandeza física escalar, tá? Começamos a definir grandeza física escalar. Um segundo exemplo é uma coisinha simples, uma garrafinha de água oxigenada ou qualquer outro produto que venha com um volume dentro. Essa garrafa traz uma informação simples, olha só, volume de 1 litro. Olha aí, esse númerozinho aqui descrito, você vai entendê-lo. Assim você olha para ele, você entende o que significa. Não precisa de mais nenhuma informação extra para que você possa entender esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos definir simples e puramente o que é uma grandeza escalar. Não exige o conhecimento de mais nenhuma informação além do valor numérico e sua unidade de medida. Basta que você lembre os exemplos que a gente acabou de dar e você vai conseguir aí ter um exemplozinho de grandezas escalares, beleza? E você pode buscar aí na sua casa outros exemplos. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Agora, para outras grandezas físicas que necessitam além do número e a unidade de medida, você vai dar elementos como direção e sentido, tá? Você dando uma direção e um sentido além do número e da unidade de medida, você está fazendo uma caracterização maior. Quando você precisa de uma caracterização maior, você tem uma grandeza vetorial. Ou seja, você tem esse carinha aí, ó, fazendo uma força, tá, nessa caixinha. Então ele vai fazer uma força numa direção, que é a direção da corda. Nesse caso aí, é uma direção horizontal, tá? Está fazendo força, no nosso caso, da direita para a esquerda, tá? Nessa direção aqui.
juntamente com o sentido da força, ok? Pega a direção, pega o sentido. E quando você viaja de uma cidade para outra, você tem um sentido também. Ou seja, você sai de um lugar para o outro. Toda vez que você sai de um lugar para o outro, você tem um sentido, né? É o sentido da viagem. E a rua vai ser a direção, tá? Então, lembrando que diferença, rua vai ser a direção e a viagem de onde você vai para onde você quer ir é o sentido. Então, grandeza vetorial é o que, professor? Exige, além do número, exige também uma direção e um sentido. Além do número, direção e sentido. Agora, não confunda, preste atenção. Não confunda direção com sentido. Direção é definido por um segmento de reta. Sentido é apenas a setinha que indica para aonde vai o movimento. Beleza? Não confunda. Joia? Vamos seguir adiante. Vetor, representação. Não é vetor, representação. Vamos representar o vetor. O que é um vetor, afinal? Toda grandeza física vetorial depende desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é a característica da grandeza vetorial. Ou seja, ele tem uma direção, um sentido e um módulo. Que módulo é esse? O tamanho do vetor. Ou seja, é aquela quantidade, por exemplo, de força que eu vou fazer em alguma coisa. Então, vamos representar graficamente esse vetor que possui um módulo, possui uma direção e possui um sentido. Mas você lembra qual a diferença entre direção e sentido? Veja bem aqui a diferença. Direção, ó, é a reta, começando aqui ou começando no infinito, ó, retinha. Essa reta aqui, ela vai definir a direção. Porém, o sentido da coisa é diferente. Ó, o sentido é apenas a seta, é para onde você vai, tá? Então, aqui começa o vetor, origem. Você vai até o outro lado, chamamos de extremidade, que é o final da coisa. Da origem para a extremidade, nós temos o sentido. Lembrando, módulo, direção e sentido. E o módulo é o que, pessoal? É o tamanho. Ou no caso de você aplicar a força, é a quantidade da força que você vai fazer, tá? Direção é a reta que compõe, sentido é a seta. E para você representar o vetor, sempre uma letra maiúscula ou minúscula com a setinha em cima, do jeito que está representado aqui na nossa figura. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos agora botar o cérebro para trabalhar. De que forma? Fazendo operações com esses caras chamados vetores. Operaçãozinha básica, adição. E a gente já vai começar com um exemplo, tá? Não vamos perder tempo. Vamos logo começar rasgando tudo aqui, rasgando na física. Vamos lá. Primeiro, você tem dois vetores, A e B, mesma origem, ou seja, estão no mesmo lugar, estão aí formando um ângulo de θ graus. Tá? Eu tenho aí o módulo A e B de 3 e 4 unidades. Tá? Eu quero que você determine a soma dessas duas coisas, mas lembra, a unidade é porque a unidade, lembra que a gente precisa ter o número e a sua respectiva unidade. Como eu não quero definir nenhuma grandeza ainda, eu vou simplesmente colocar o U aqui como representação para o nosso amiguinho vetor. Então, leia com cuidado, eles são da mesma origem, formando um ângulo θ entre eles. Beleza? Então, vamos seguir com a coisa. Eu quero um ângulo de 0 graus, eu quero outro ângulo de 90 graus
Quero mais um de 180. Quero outro de 60. 4 ângulos. 4 informações diferentes. Primeiro, para um ângulo de 0 graus, significa que os dois estão na mesma origem, mas aqui eu vou colocá-los separados para representar duas coisinhas aqui. Aqui eu tenho o vetor A, olha só, direção do cara, sentido, que é a setinha, beleza? E aqui eu tenho a representação dele, da letrinha A. E o B, O, direção, sentido. E aqui eu vou ter novamente a representação dele. Isso aqui, galera, significa que eles são paralelos, ou seja, têm a mesma direção. E nesse caso, eles têm também o mesmo sentido. Quando isso acontece, ó, você faz uma soma direta. S, módulo, né? O vetor soma vai ser, ó, A mais B. Então, simples assim. 3 mais 4 dando 3 mais 4 dando 7. Olha que legal. Fácil, fácil. Simples de você entender, tá? Continhazinha de padaria para você ficar aí craque na hora de fazer operações com vetores. Vamos aí para a nossa próxima ideia, tá? Lembra, só um pouquinho, lembra, mesmo sentido, mesma direção, soma direta, não esquece. Vamos agora, 90 graus. O ângulo de 90 graus a gente usa Pitágoras. Pitágoras a gente usa em triângulo retângulo. Opa! Então os catetos serão os vetores A e B, e a hipotenusa do triângulo, ó, começando daqui até aqui, a hipotenusa do triângulo é o vetor soma A mais B. Isso para o gráfico, tá ok? Numericamente você usa nosso amigo Pitágoras, como a gente havia falado, e você conhece mais do que eu. S ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, fácil demais, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, para tirar esse valorzinho daí, que é 9 mais 16 é 25, tirando esse 2 daqui, eu tiro como? Usando a raiz. Agora ficou fácil, raiz de 25, 5. Beleza, pessoal? Lembrando, mesma direção, mesmo sentido, soma 90 graus, Pitágoras. Mesma direção, mesmo sentido, soma 90 graus, Pitágoras. E para o nosso amigo 180 graus, quando você tem 180 graus, significa que um aponta para um lado e o outro está apontando para o outro. Então eu vou ter aqui, ó, direção e sentido para o A, direção e sentido para o nosso amigo B. Ó, direções diferentes. Direções diferentes não, sentidos diferentes. Sentidos diferentes porque 180 graus começa para um lado e o outro vai para o outro. Agora, pessoal, é simples. Se no mesmo sentido você está somando no sentido oposto, você vai fazer o que? Subtração simples. Não tem como você errar. P menos A. Olha só. 4 menos 3, dando 1 unidade. Você agora está craque. 100% habilitado para fazer contas com vetores paralelos e opostos, paralelos de mesmo sentido. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Vamos na sequência aí para agora uma coisa que é mais difícil ainda. Olha só, quando você tem um ângulo de 60 graus, olha o ângulozinho aí, vetor A aqui, direção e sentido, vetor B, e entre eles eu tenho a 60 graus. Como é que você vai fazer isso no gráfico? Reta paralela aqui, reta paralela ao vetor A, tá? Você vai fazer uma reta paralela aqui ao vetor B, formando um paralelogramo, e a diagonal vai ser
o vetor soma isso para o gráfico, mas numericamente a gente vai usar uma coisinha da matemática. Que coisinha é essa, professor? Se você tem um ângulo ali, você usa a lei dos cossenos. Ah, professor, lei dos cossenos é simples, simples demais. A quadrado, b quadrado, 2ab, ó, 2ab, cosseno de θ. Agora, só alegria, substituir os valores, continha simples de padaria, para você começar a exercitar o seu cérebro. Confere essa conta aí para mim, dando aproximadamente 6 unidades, tá? Faz essa conferência, bota teu cérebro para trabalhar. Vamos começar aí a ser mais ativos, para o seu cérebro ainda malhar mais, deixar ele malhadão, 100%, 100% da força. O que é que você vai fazer? Visita lá o blog enemconceituar.blogspot.com. Lá você vai ter o slide dessa aula, você vai ter exercícios referentes a esse conteúdo e a outros conteúdos também. Tem outras informações, tem coisas de química, tá? Tem algumas informações interessantíssimas, notícias. Você tem aí um canal a mais para você estudar. Beleza, galera? Lembrando que vou deixar também aqui na descrição o link para você acessar o blog, o link já direto para você baixar a aula. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, um abraço. Dá aquela velha curtida, dá aquela velha compartilhada. E agora com vocês, um cheiro do tio e valeu!